alguns bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Aleluia. Aqui nós podemos entender o significado da autoridade de Cristo Jesus, de ele ter esta autoridade de remover da casa do Senhor todos aqueles que eram comerciantes, todos aqueles que vendiam. Ele estava purificando o templo. Ele estava removendo as pessoas que estavam ali fazendo a casa do Senhor de comércio. Pessoas infiéis. E nós podemos compreender que quando ele faz esse tipo de remoção da casa do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele confirma a autoridade sobre aqueles fariseus na casa do Senhor. E eles não chamaram as autoridades nem para prender o Senhor Jesus. Eles não chamaram. Eles não chamaram ninguém. Eles não chamaram os soldados de Roma para prender o Senhor Jesus. Porque se hoje acontecer nos nossos dias atuais, isso dá cadeia. Mas eles não tiveram a chance de prender Jesus aqui naquela hora. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus confirmou pela palavra que diz, no versículo 16, que diz assim: tirai daqui estes, não fazei da casa de meu pai casa de vendas. Porque a casa, como está escrito na Torá, a casa de Deus, ela é por oração. Aleluia. O que podemos notar, que o Senhor estava purificando a casa, removendo os falsos profetas, removendo todos aqueles que não estavam de acordo, ou seja, campistas, campeadores, pombos, ovelhas, as coisas que estavam ali como de comércio. O Senhor Jesus estava purificando, e assim Ele está purificando neste exato momento a casa do Senhor nesta geração, removendo os falsos profetas, removendo todos aqueles que não seguem a doutrina, a sã doutrina. Porque o Senhor Jesus enviou um mensageiro para poder despertar a casa com toda a autoridade do Messias, para dizer para eles que a casa de Deus, ela é uma casa santa, justa e que não tolera pecado. Uma casa da qual o Senhor estabeleceu aqui a glória da segunda casa, que seria maior do que o da primeira. E nós podemos entender no versículo 18, aleluia, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: e responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? E Jesus respondeu e disse: derribai este templo em 3 dias, e eu levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aleluia.
Aqui o Senhor, ele deu um sinal para os fariseus. Porque ele não estava a falar da construção do templo, mas ele estava a falar da sua morte e ressurreição. Que ele era o templo que estava diante dele. Diante deles. Este foi o maior sinal da autoridade do Messias, aonde eles ficaram chocados sem o mínimo de prender Jesus, porque ele já trouxe sinal para eles. E o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso fez com que as suas mentes ficassem conscientes de que aquele homem que estava expulsando os comerciantes, os pombos, os falsos profetas, os comerciantes, estava confirmando no coração deles que ele era o verdadeiro enviado de Deus sobre a terra. Aleluia! Louvado seja Deus. E por causa dessa ressurreição, aleluia, por causa da ressurreição, por causa do cumprimento da profecia, isso agora fez nova todas as coisas. O que podemos notar em João 12? Aleluia, vamos em João 12. João 12. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Cristo Jesus, ele teve que morrer primeiro para fazer nova todas as coisas. O que podemos notar e o que podemos observar aqui, que este templo na qual ele estabeleceu é um templo novo, é um templo limpo, é um templo glorificado, é um templo da qual ele construiu através do simbolismo da sua morte, através da morte de Cristo. Ele construiu este novo ser humano, este novo templo. Aqui o Senhor não estava falando do templo construído de pedras, mas ele estava falando do templo construído, que ele iria construir um novo ser humano, que ele, em 3 dias ele ia construir um novo ser humano. Aqui ele estava retratando a ressurreição, aqui ele estava retratando um novo ser humano, e aqui ele estava retratando que ele era um templo, e retratando também, 2 Coríntios 5, que ele estava retratando um corpo glorificado, aonde não terá dor, nem ranger de onde não terá tristeza, nem angústia. É este corpo que o Senhor estava a falar. É deste corpo que o Senhor estava referindo a ele.